7h59, bom dia, sexta-feira, frio aqui em São Paulo, eu não sei de onde você está me assistindo, mas nós estamos aqui nos preparando para lermos o livro de Eclesiastes. Bom dia, Rubens Femendes. Renata, bom dia, todo mundo acordando cedo. Bom dia, vamos tomar um café juntos? E lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 12. Vamos lá? Bom dia, amor. O Salomão está falando nesses últimos versos. Ele vem falando da força de uma relação a dois. Hoje, e cada dia, em cada verso, ele amplia mais essa imagem de força. Cada vez mais. Ela se expande. Essa força se expande. Deixa eu só falar um oi aqui para quem entrou. Bom dia. Bom dia. Fê, bom dia. Então, ele fala assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ué, ele tá falando de 2 e depois ele fala de 3. Vamos olhar isso aí. O que ele está falando aqui? Então, se alguém quiser prevalecer contra um, quer dizer, prevalecer seria tirar vantagem, né? Se esse um for 2, eles resistirão a esse que está tentando prevalecer contra eles. Mas um cordão de 3 não se quebra tão depressa. Então, viu? Aqui, nesse verso, o rei Salomão está nos mostrando algo que é fundamental, que a força não está no indivíduo isolado, né? A força está no vínculo. Nós estamos falando de vínculos. Então, uma pessoa sozinha, ela é vulnerável. 2 resistem, né? Mas 3 formam uma trindade, uma rede quase indestrutível, né? Então, na linguagem sistêmica, a gente pode ler essa frase do Salomão de várias formas, né? Então, no casal, também tem, quando é um casal, e aí entra uma terceira dobra. O que seria essa terceira dobra? O que seria dentro de um casal? Pensa aí, qual seria a terceira dobra que torna eles mais fortes? Algo maior, né? Quando algo maior é incluído. Tipo, um filho, ancestralidade, ou até mesmo espiritualidade, né? Sustenta a relação. Então, 3, a trindade é o mais forte, né? O filho, é isso aí, Renata. O filho, né? É a terceira dobra. Obrigado pelos coraçõezinhos e pelos foguinhos. Manda mais. Para o Instagram entregar. Para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Então, a família, então, o casal mais um filho forma uma família. É o laço também entre as gerações, né? Pais, filhos, netos. Pais, filhos, netos, 3 de novo. Formam um cordão de continuidade, né? Garante essa continuidade. Isso também nos grupos. Se você está num grupo, a consciência coletiva, então a consciência daquele grupo apoia cada um individualmente. Eu faço parte daquele grupo, eu fico mais protegido e sou mais forte. Por isso que é tão importante para nós fazermos parte do bando, de algum bando. Nós somos mamíferos, eu sempre lembro, somos mamíferos. Bert Hellinger dizia o seguinte:
Um casal se sustenta quando ambos se apoiam na mesma fonte. Um casal se sustenta quando os dois se apoiam na mesma fonte, né? Quando reconhece os seus pais e os colocam atrás de si. Ontem eu fiz uma constelação assim. Então, não são mais 2, são 4, 6, 8, né? E o vínculo se torna resistente como um cordão com várias dobras. Então, esse é o sentido sistêmico profundo. Não é só a soma das pessoas, mas o reconhecimento do que tem algo maior que torna a vida mais firme, né? Que a gente precisa de força do grupo, do conjunto, para sobreviver às intempéries da vida, né? Tem um poeta que o Hellinger, eu conheci através do Hellinger, chama-se Rilke. É um poeta, não sei se ele é austríaco ou alemão, mas ele tem uns conceitos muito certeiros, né? E aí Rilke, poeta que o Hellinger nos ensinou, fala assim, que o amor não é fusão. Porque a gente tem aquela noção de amor romântico, que 2 vira 1. Rilke fala que não, 2 não vira 1. São, na realidade, lembra da história do porco e espinho, né? São 2 solidões que se protegem, se delimitam e se saúdam. Quer dizer, se honram, se respeitam. Porco e espinho, ele precisa do calor, ele precisa se aproximar, mas ele tem os espinhos. Se ele se aproximar muito, ele vai ferir e machucar o outro. Então tem que ter uma distância segura, ao mesmo tempo precisa estar perto, né? Então quando Rilke diz assim, quando 2 solidões se respeitam, bom dia, quando 2 solidões se respeitam, surge um espaço entre elas, e esse espaço é a terceira dobra. Ela é invisível, mas é a dobra que sustenta o cordão, seria o respeito no caso, né, do Rilke. Fernando Pessoa, no livro dele Desassossego, ele fala, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? No fundo, o cordão de 3 dobras é a imagem dessa alma, que se expande quando encontra eco nos outros. Então, de novo, sozinhos somos frágeis, juntos ganhamos uma dimensão do infinito. Lembra que no verso de ontem eu dizia que 1 é forte, 2 são uma potência, e agora 3 tem a dimensão do infinito. Bonito isso, né? Fernando Pessoa também tem outra frase do Fernando Pessoa que todo mundo conhece. Navegar é preciso, e aí ele diz, viver não é preciso. Como assim viver não é preciso? Navegar é preciso. Então, navegar sozinho, viver sozinho é arriscado, né? E agora, navegar com 2 ou 3, a gente pode confiar, se tiver mais de um no barco, que mesmo se tiver tempestade, o barco vai se sustentar, né? Veja só, os 3 mosqueteiros, né, do Alexandre Dumas. Que eles falavam? 1 por todos, todos por 1. Eram 3 mosqueteiros, na realidade eram 4. E é a tradução perfeita do cordão de 3 dobras que o Salomão fala aqui, né? Não é cada um por si, mas a força que nasce desse entrelaçamento. Eu fico pensando numa trança. Uma trança também é feita de 3. Se você pega 3 você pega um fio, de repente você consegue romper. Até uma folha de papel. Não precisa nem pegar um fio, que, como está falando aqui. Se você pegar uma folha de papel, eu rasgo fácil. Se ela for em 2, eu ainda rasgo. 3 já é mais difícil. É mais difícil. Você pode experimentar. E a mesma coisa com cordão, né? Tem um filme também brasileiro, o Central do Brasil, não sei se vocês lembram. A história do Central do Brasil, tem um menino perdido ali na Central do Brasil.
tentando ir... E tem a Dora, que é a escritora, que ela escreve cartas para os parentes. E ela fica lá sentada na Central do Brasil, e esse menino vem pedir para ela escrever uma carta para os pais que ficaram lá no Nordeste, né? Então, à primeira vista, os dois não têm nada em comum. Ele é analfabeto, é um menino, e ela é uma velha senhora que está ali para ajudar as pessoas escrevendo as cartas, porque ela sabe escrever, né? Mas aí, os dois juntos, ela decide ir com ele viajar para encontrar a família dele. Então, o que os dois juntos têm em comum? Entrou um terceiro elemento, que é o quê? A esperança, né? Então, esse terceiro elemento é que levou eles para adiante, né? Também, estou nos brasileiros hoje, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Rio Baldo também sozinho descobre que não dá para atravessar o sertão sozinho, né? Então, ele precisa de uma parceira que ele possa confiar e que tem um cordão invisível que sustenta essa jornada deles, que também era a esperança, né? Não sei, tem um filme belíssimo, belíssimo, chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Quem não viu, veja, o filme é muito lindo. É a história de uma faculdade, numa universidade, e que chega um professor para ensinar literatura. E ele decide ensinar poesia. Por isso chama Poetas Mortos, porque já não vivem mais os poetas, né? E ele transforma aqueles alunos através da poesia. Então, ali se forma um cordão de muitas dobras, entre a poesia, entre a coragem dele de mudar todo o conceito daquela universidade, a amizade que se surge entre eles, são vários cordões que se juntam. Então, para transformar aquela universidade e aquelas almas e aqueles alunos, aquelas pessoas, né, seria difícil, né? Seria frágil. Mas ele consegue agregar todos numa união, numa força que vai contra o peso do sistema. Então, a união faz a força, a gente aprendeu isso, né? Então, eu estava dizendo que ontem eu fiz uma constelação de um casal que vivia num conflito constante. Tudo eles brigavam, tudo que eles brigavam. Eu tive a intuição de colocar os pais atrás de cada um, né? Fiz o entrelaçamento da terceira parte, né? Pus o terceiro, pai e mãe de cada um. E aí os dois se olharam, cada um com os pais atrás. Foi transformador. Não era mais um contra o outro. De repente, cada um se tornou forte e reconheceu a força do outro, né? E eu fiz cada um dizer para os seus pais: vocês são os grandes, eu sou o pequeno, recebi a vida de vocês, vocês são os pais certos para mim. Então, essa abertura para receber essa vida, porque a gente é muito comum lutar contra esse presente da vida que as pessoas recebem, que a gente recebe. É um presente a vida. E aí, quando a gente se abre, porque os pais estão lá para dar, mas às vezes os filhos não querem receber. Então, quando o filho se abre para receber, né, forma-se um triângulo ali, pai, mãe, filho. E aí os dois triângulos ficaram fortes e algo mudou, né? Se formou um cordão de força. Então, tanto o marido como a esposa tinham a força da ancestralidade atrás deles, né? E aí o Hellinger costumava dizer que quando um casal se apoia, cada um se apoia na sua força própria, não um no outro, cada um na sua força, na sua ancestralidade, ele não é mais frágil, né? Ele é forte. São as dobras que o Salomão nos fala, né? Bonito, né? Que dobras. As nossas perguntas para hoje: quem é o seu cordão de 3 dobras? Vamos conversar? Me conta aqui. Quem é o seu cordão
Quem é a sua terceira dobra? Escreve para mim. Vamos conversar. Quem que te sustenta além de você mesmo? Além de você mesma? Quem te sustenta? Pensa nisso. Me escreve aqui para mim. Quem nos sustenta além de nós mesmos? Você reconhece a força dos seus pais atrás de você mesmo? Ou você luta sozinha contra o mundo? Sozinho contra o mundo. Quando a vida sopra forte, quando a gente tem desafios, quando a gente tem dificuldades, qual é o vínculo que te dá força e te dá firmeza? Qual é o vínculo? Com quem você se vincula? Ontem eu tive um episódio muito bobo, mas foi importante. Olhando agora que eu estou conversando com vocês, eu estava dirigindo, fui pegar o celular do lado e a direção foi junto e eu fui para cima do muro, bati o carro. Dentro do meu condomínio. Completamente imbecil. Na mesma hora, o que eu fiz? Para quem eu liguei? Pro meu marido. E ele veio, me trouxe um carro. Eu fui embora, porque eu tinha um grupo de constelação ontem. E ele cuidou de tudo. Ele me sustentou. Naquele momento eu precisava de ajuda e ele estava lá para ajudar. Você tem alguém que te ajuda? Quem te ajuda? Qual é o vínculo que você tem que te dá força na vida? Ou, quem sabe, que terceira força você poderia convidar para a sua vida? Tipo, a fé, a ancestralidade, filhos, um filho, um parceiro, se você não tiver um. Qual seria a terceira força? Conversa comigo. Enquanto vocês pensam, me escrevem, eu preciso dizer que essa live fica gravada, assim que eu terminar ela sobe. E daí, depois que ela sobe, eu transcrevo tudo que eu falei aqui, quer dizer, um resumo, tudo não, mas eu transcrevo a live, que você pode acessar no grupo do WhatsApp. Para isso, aqui na minha bio tem um desenhozinho de um clipe, você clica lá nesse clipe, vão abrir vários links. O link, o Rei Salomão cá entre nós, que nós estamos conversando com ele, clica lá e você já vai estar dentro do grupo. Se você ainda não está, faça isso, que a partir de hoje você já vai receber diariamente os textos por escrito. Às vezes não dá tempo da gente assistir uma live, é cedo, é de manhã, ou não tem esse tempo de 15, 20 minutos, mas tem o tempo de ler o que o Salomão nos sugere. Então, ler leva 1, 2 minutos, eu já cronometrei. Então, e aí você já começa o dia com esse olhar de força, de potência que o Salomão está nos ensinando. E é claro que você pode convidar mais pessoas. Claro não, por favor, né? Curte, comenta e compartilha. 3 Cs, ó, estão falando força. Curte, comenta e compartilha. É o nosso lema aqui para que mais pessoas nos acompanhem nessas leituras do livro de Eclesiastes escrito pelo Rei Salomão. Então, ninguém se animou para escrever nada, que peninha. Mas tudo bem, ficou o pensamento para vocês. Vamos para a meditação final? Eu vou, baseado em Rilke e Fernando Pessoa, criei essa meditação de hoje. Então a gente solta o ar, fecha os olhos. Imagina um fio solto, sozinho. Um fio. Pode ser de um novelo de lã. Se você puxar, ele se rompe fácil. Mas se eu pegar 2 fios desse novelo de lã, enrolar, entrelaçar, vai ficar mais firme. E agora eu vou botar um terceiro fio. Vou fazer uma trança. O que acontece? De repente o cordão ganhou força, consistência, beleza. É um cordão que se eu esticar ele vibra com a vida.
Respira. Respira fundo. Sente que você não está sozinho, você não está sozinha, porque atrás de você estão seus pais. Seu pai atrás do seu ombro direito, sua mãe atrás do seu ombro esquerdo, e atrás deles os pais deles, seus avós, seus bisavós, são seus ancestrais, são as suas raízes. E se você tiver um parceiro ou uma parceira, está do seu lado, caminha com você. Se você ainda não tiver, nessa meditação tem. Mas acima dessa ancestralidade e acima do parceiro tem uma força maior, tem algo maior que nos conduz, que é o nosso terceiro fio, aquilo que nos dá sustentação, que dá sustentação ao casal. Então agora eu vou pedir, sugerir que você repita em voz alta, se você puder em voz alta. Se não, você repete internamente o seu coração. Mas se pudesse ouvir, é muito bom. Então diz assim: eu aceito não caminhar sozinho. Eu diria, eu escolho. Vou até mudar. Eu escolho não caminhar sozinho. Eu escolho não caminhar sozinha. É uma escolha nossa. Eu escolho não caminhar sozinho. Eu me deixo sustentar pelos vínculos. Pelos meus vínculos. Eu me deixo sustentar pelos meus vínculos. Na força maior da vida, eu encontro firmeza. Na força maior da vida, eu encontro firmeza. Muito bem, voltamos para cá. Então a nossa frase de hoje é simples assim: um fio sozinho arrebenta, quando ele é trançado, ele aguenta, ele é forte. Então hoje é sexta-feira, terminamos a semana aqui. Tenham um excelente final de semana. Eu estou me dando final de semana de descanso para vocês também. Estamos de volta na segunda-feira às 7h59 com o Rei Salomão cá entre nós. Um beijo carinhoso, desfrutem do descanso, desfrutem do final de semana. E bom aprendizado.